Fala, China Azul! Chegando aqui com as últimas notícias do nosso Cruzeiro. Centroavante Gilberto acertando com um possível rival do Cruzeiro na Copa Sul-Americana? Vamos falar sobre isso. E hoje também, sexta-feira, teve a apresentação de mais dois reforços, Léo Aragão e Lucas Romero. E, infelizmente, o repórter atleticano Gabriel Marques, que na quarta-feira, com uma pergunta clubista, quais complicou a vida do Gabriel Veron, voltou à toca da raposa. Será que tipo de pergunta ele fez desta vez? Fica até o final do vídeo. Já se inscreva, deixa o like também e, se possível, ative o sino de notificações para continuar recebendo as notícias do nosso Cruzeiro querido. Fala, Nação Azul, é novo por aqui e ainda não é inscrito? Se inscreva no canal Cruzeiro Querido para que possamos continuar crescendo aqui na plataforma. Deixe o seu like, ajuda demais no engajamento deste canal. E, se possível, copie o link deste vídeo que está aí na descrição e dispara nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, porque ajuda bastante. Sexta-feira, dia 12 de janeiro, vamos falar do Gilberto Centroavante e também da apresentação de Lucas Romero e Léo Aragão, que acabou de acontecer na Toca da Raposa 2. Infelizmente, o repórter atleticano Gabriel Marques voltou à Toca da Raposa. Mas será desta vez? Qual pergunta ele fez para os nossos jogadores? Falando de Gilberto, ele que sabemos que em 2024 não vestirá a camisa do Cruzeiro, informação que temos trago aqui desde o ano passado. Gilberto tenta, inclusive, uma rescisão contratual com o Cruzeiro, mas ainda não acertaram e não chegaram em um comum acordo. Os dois têm que ceder. Pelas informações, ainda falta detalhes, mas ele esteve perto de um acerto com um possível rival do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Estou falando do Olímpia do Paraguai. É isso mesmo. Gilberto esteve perto de ser contratado pelo time que vai ser rival do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Se vão se enfrentar ou não, vamos ter que verificar e aguardar. Fato é, o Olímpia também jogará a competição internacional e o Gilberto esteve perto do acerto com o time do Olímpia. Só não teve porque Lucas Prato foi então a decisão do time paraguai para ser o centroavante da equipe neste ano de 2024. Gilberto então tinha negociações avançadas, mas o Olímpia optou pelo atacante argentino que até então estava no Defesa e Justiça da Argentina. Gilberto então não vai para o Paraguai, mas parece que a partir do não do Olímpia também está buscando um retorno para o futebol japonês, futebol no qual ele jogou. 2024, então, já sabemos, Gilberto não vestirá a camisa do Cruzeiro, tem contrato ainda com o Cruzeiro e não é barato. Vamos ver qual futuro o Gilberto definirá aí para o seu ano de 2024, já que está ainda, gerando custos altos para a equipe cruzeirense. Quem sabe esse acerto da rescisão, o novo clube surge o mais rápido possível para que o Gilberto também venha seguir sua vida e o Cruzeiro também sem o Gilberto aqui. Vou falar então da entrevista coletiva. O Cruzeiro hoje, sexta-feira, apresentou mais dois reforços. Léo Aragão, goleiro que veio do Red Bull Bragantino, e também o Lucas Romero, que volta depois de 3 anos e meio na Toca da Raposa. Vou abordar, fica até o final do vídeo, porque o repórter atleticano Gabriel Marques, que tentou complicar a vida através de uma pergunta ao Gabriel Veron na quarta-feira, voltou, infelizmente, à Toca da Raposa 2. E será que tipo de pergunta ele fez dessa vez para os nossos jogadores? Fica até o final que eu vou abordar sobre isso. Antes, alguns pontos sobre a apresentação de Léo Aragão e Lucas Romero. Começando pelo goleiro de 21 anos, que vem para ser o terceiro goleiro do Cruzeiro, ocupando a vaga até então preenchida que era do Gabriel Mesquita, que foi para o Operário do Paraná. Não tem muito o que se falar da entrevista do Léo Aragão. Uma das coisas que ele deixou bem claro é estar pronto, porque ele crê que a oportunidade vai chegar e ele precisa estar apto quando ela acabar chegando. Então, o fato do Léo Aragão estar com essa confiança, acho bacana. Mas o Anderson, nosso goleiro reserva do ano passado, que continua, teve um jogo oficial com uma oportunidade no ano passado, que foi justamente contra um Botafogo, quando o Rafael cumpria, um jogo de suspensão, e naquele jogo o Anderson nem deu para se ver dele, porque o Botafogo não chutou um gol, não chutou no gol sequer do Anderson naquela partida. Rafael Cabral, que é um goleiro bastante regular,
não sofre com lesões e muito menos também com suspensões. Como eu disse, o Anderson, que é o goleiro reserva, teve uma oportunidade em um jogo oficial somente no ano de 2023. O Léo Aragão, vamos aguardar. Ele crê em uma oportunidade e tem que estar pronto para tal. Bacana, mas não sei se vamos ter a oportunidade de ver ele no gol do Cruzeiro. Falando então da apresentação dos dois jogadores, Léo Aragão, agora do Lucas Romero, e depois de 3 anos e meio volta para o Cruzeiro. Citou a questão de o ano passado quase ter vindo para o Cruzeiro, teve negociações avançadas, o Inter também tinha interesse no jogador. Nas palavras dele na coletiva, optou naquele momento ir para o Leão, pensando em sua tranquilidade, que provavelmente ele não falou, mas é a financeira, porque o Leão provavelmente ofereceu um salário bem melhor que Cruzeiro e Inter naquela altura tinham oferecido. Inclusive, na altura também dessa negociação, abordamos sobre isso aqui. Fato é, uma coisa que chamou atenção em uma das respostas dele na coletiva. Ele disse que há 2, 3 meses atrás, Pedro Martins já tinha ligado para ele perguntando se ele tinha interesse de voltar. Ele disse sim para o Cruzeiro e que queria voltar, mas para esperar se pelo menos o Mundial Interclubes para voltar a conversar sobre o assunto, mas já estava decidido em voltar. Fato é, a diretoria do Cruzeiro, então, ainda com o Campeonato Brasileiro em andamento, o Cruzeiro ainda decidindo a sua situação, se permanecesse ou não, já estava movimentando também para tentar contratar jogadores para elevar o nível daqueles que já estavam aqui. Palavras do próprio Romero. Há cerca de 3 meses atrás, o Pedro Martins já me ligou tentando me trazer aqui. Aí ele já estava decidido a vir, acabou coincidindo dele também vir juntamente com o treinador do Leão. Até então, quando o Cruzeiro então buscou esse contato com o Romero, nem cogitava-se ele não estar no Leão. Coincidiu. Ele até não quis responder se ele teve interferência, se ele, como que foi essa questão dele indicar o Nicolás Larcamon aqui, não entrou muito em detalhes, falou que o futebol tem coisas que não dá para se falar. Fato é dizer que sempre, quando esteve no Leão, sempre falou de Cruzeiro com todos, inclusive com Nicolás Larcamon. Fato é, o Romero, além de ter sido uma boa contratação, na minha opinião, também com certeza foi usado como instrumento importante para que esse treinador, na minha opinião, muito capacitado, também viesse aqui para o nosso Cruzeiro. Falando ainda de apresentação, teve a questão do repórter atleticano Gabriel Marques, que mais uma vez foi representando a Band de Minas. Na quarta-feira, ele fez uma pergunta, na minha opinião, irresponsável. Se você ainda não viu esse vídeo, no final desse vídeo vai te indicar, por favor, passe lá. Um vídeo que, inclusive, está sendo bastante indicado para os cruzeirenses, tem tido bastante repercussão, no qual eu digo a minha opinião sobre a pergunta que ele fez para o Gabriel Veron. Uma das coisas que eu falei lá, bem rapidinho, é sobre ele não ter a possibilidade de voltar mais à Toca da Raposa, diante, na minha opinião, da pergunta irresponsável, no qual poderia complicar a vida do Gabriel Veron, de 21 anos aqui, dependendo do que ele respondesse. Fato é, ele voltou. E, na minha opinião, a diretoria do Cruzeiro pecou nisso. Não é o fato de ser atleticano, já falei sobre isso. É o fato dessas perguntas, historicamente, sempre serem feitas somente dentro do Cruzeiro e nunca do outro lado, com o agravante de um repórter declaradamente atleticano que, inclusive, já trabalhou na TV oficial do clube no qual ele torce. E a pergunta irresponsável no Gabriel Veron na quarta-feira não fez ele perder a possibilidade e oportunidade de novamente poder ter criado essa situação, porque ele teve de novo na Toca da Raposa 2 para poder perguntar. Fato é, desta vez, ele perguntou sobre interesses da torcida do Cruzeiro, que foi uma das coisas que eu cobrei. Porque na quarta-feira, com piadinha de torcedor, ele quis fazer pergunta que atendia interesse de atleticanos com um jogador que é do Cruzeiro. O Cruzeiro, então, possibilitou, ele fez perguntas normais, o Léo Aragão, para o Romero, inclusive, a reedição da dupla com o Lucas Silva, enfim, pegou leve. Inclusive, o que me chamou a atenção no Léo Aragão, ele sequer se identificou, mas pela voz eu já sabia que ele estava ali novamente. Infelizmente, na minha opinião, não era para estar. Aí sim, com o Lucas Romero, ele se identificou e no chat, inclusive, do canal do Cruzeiro Esporte Clube, na hora da entrevista,
torcedores já começou, fora Gabriel Marques, esse cara voltou, enfim, para você ver que é algo realmente que incomoda o torcedor do Cruzeiro. E uma coisa que essa diretoria, e eu tenho dado os méritos, principalmente pelo planejamento desse ano de 2024, o início pelo menos tem sido muito bom, essa falta de feeling para entender o contexto que está inserido e possibilitar novamente uma coisa daquela ter acontecido com o mesmo repórter que não era para estar ali novamente. Eu já disse, a questão não é ser atleticano, é como fez a pergunta e perguntas que historicamente só é feita dentro da Toca da Raposa, nunca feita do outro lado, porque sabemos que se fizer do outro lado, independente do time que torce, não pisa mais. E por que nós cruzeirenses temos que se sujeitar sempre com essas questões? Fico triste, inclusive, de jornalistas cruzeirenses que poderiam estar ali nos representando realmente, e essa vaga sempre sendo ocupada por atleticanos vestidos de repórteres. Como eu disse, vou enfatizar, a questão não é somente torcer para o Atlético. É a pergunta da forma como ele fez na quarta-feira, que o Gabriel Veron, graças a Deus, se saiu muito bem. Hoje ele novamente teve uma oportunidade de colocar em más lenções jogadores do Cruzeiro e não sabemos se os jogadores também se sairiam tão bem como o Gabriel Veron se saiu na quarta-feira. A diretoria do Cruzeiro precisa entender o contexto que está inserido. Já passou por isso no clássico, onde o Gabriel Lima, antes clássico, tratou com cordialidade a cúpula atleticana e teve que passar na pele o desrespeito que nós cruzeirenses, sempre a instituição passou em relação ao Atlético Mineiro. Espero que tenha aprendido essa lição do clássico, mas parece que falta algumas coisas ainda entender em qual contexto eles estão inseridos e defendendo as cores do Cruzeiro. Um time que, historicamente na imprensa, sempre continuará sendo menosprezado se nós não começarmos a tomar atitude. Parte muito dessa. O Gabriel Marques até dessa vez fez perguntas coincidentes e, na verdade, atendendo interesse do cruzeirense. Mas ele poderia novamente ter feito o clubismo ficar evidente e, dependendo da pergunta, complicar um ativo do Cruzeiro, como ele tentou com o Gabriel Veron na quarta-feira. Fato é, teve a oportunidade, fez a pergunta tranquila, como deveria ter sido feita, né, senhor Gabriel? Na quarta-feira, para o Gabriel Veron, enfim. Fico triste, porque a diretoria do Cruzeiro tem deixado oportunidades passar e talvez lá na frente possa acontecer coisas piores. Estamos atentos aqui em um canal cruzeirense no YouTube, porque na imprensa a gente não vê nem esse assunto ter sido tratado. Imagine se fosse do outro lado, um repórter, lá no CT de Vespasiano, declaradamente cruzeirense, e inclusive já estivesse trabalhado na TV oficial do Cruzeiro e tivesse feito uma pergunta como ele fez para o Gabriel Veron para um jogador do Atlético. Tenho certeza que ele nem pisaria lá e a imprensa estaria com certeza falando sobre o assunto. Mas como é Cruzeiro, eles não falam. Mas eles não falam, nós falamos aqui em canais cruzeirenses no YouTube, inclusive no canal Cruzeiro Querido. Próximo vídeo que vai te indicar é sobre a minha opinião sobre ele da quarta-feira. Passe lá, comente e deixe o like, porque aqui também estamos dando voz ao torcedor do Cruzeiro, coisa que historicamente nunca sentimos na imprensa tradicional, principalmente falando a mineira. É novo por aqui e não é inscrito e gostou do vídeo? Deixe o seu like porque ajuda demais. Também, se possível, se inscreva e compartilhe o link deste vídeo que está aí na descrição, nos grupos do WhatsApp e nas redes sociais, porque ajuda bastante. Eu sou Patrick Lopes, canal Cruzeiro Querido. Eu espero vocês até meus próximos vídeos. Que Deus abençoe suas vidas. Tamo junto. Até mais.